Quero aqui ir direto ao voto. Presidente, por favor, se o senhor me permite, neste projeto importante também, lá da minha cidade, que é Pelotas, de uma feira nacional conhecida no país todo, que é a FenaDoce, a Feira Nacional do Doce, mais conhecida como FenaDoce, realizada anualmente na cidade gaúcha de Pelotas, teve sua primeira edição em 1986. Em junho do presente ano será realizada a sua 29ª edição. Inclusive fica o convite para quem nos acompanha, porque a FenaDoce começa agora, dia 2 de junho, e vai até o dia 18 de junho no município de Pelotas. Trata-se de um evento com um conjunto diversificado de atrações, com um parque de diversões, shows de artistas nacionais, espaço cultural, com apresentação de artistas regionais, feira de produtos da agricultura familiar, eventos de promoção de empreendedorismo, estandes com produtos regionais e, claro, um festival gastronômico orientado ao doce. Para se ter ideia da sua dimensão, a edição do ano passado contou com mais de 300 mil visitantes que consumiram cerca de 2 milhões de doces. Pelotas é popularmente reconhecida como capital nacional dos doces. E esse título não diz respeito tanto ao volume de doces produzidos, mas à qualidade e à singularidade da sua produção. A distinção dos confeitos de Pelotas foi reconhecida em 2011 pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE, que concedeu a Pelotas e municípios vizinhos registro de indicação geográfica na modalidade indicação de procedência, cujo selo é estampado em doces da região. Inclusive, quem consome os doces de Pelotas, esses doces tradicionais, vai encontrar um selo nesses doces que mostra justamente da onde vêm esses produtos. E eu digo, diferente de comer um pastel de Santa Clara em Brasília, em qualquer outro lugar do Brasil, o pastel de Santa Clara de Pelotas tem a receita original. Talvez para a maioria dos turistas a FenaDoce seja apenas um evento com múltiplas possibilidades de entretenimento e experiências gastronômicas. Mas nós, moradores da região, eu que moro em Pelotas, conhecemos e vivenciamos a peculiar cultura pelotense, construída por séculos com contribuições de povos de vários continentes. Sabemos que um pastel de Santa Clara é muito mais do que uma iguaria de inigualável sabor. É a materialização dos saberes, tradições e processos históricos que formam o alicerce da cultura pelotense. Acreditamos que quando o turista se torna consciente do painel histórico do local visitado, a experiência da viagem se engrandece, ele deixa de ser um mero observador de lugares ou um recipiente de impressões sensoriais isoladas. Em Pelotas, é possível que o turista entre em contato com a história do lugar por meio do Museu do Doce e que se absorve e que se aprende ali. É a chave para a transformação da experiência turística. Com finalidade de apresentar um pouco da rica história de Pelotas, compartilho algumas passagens do dossiê de registro da região doceira de Pelotas e Antiga Pelotas, disponível na página eletrônica no Museu do Doce. A seguinte passagem é de autoria do escritor pelotense Mário Osório Magalhães. Pelotas, capital nacional do doce, uma tradição do açúcar. É uma identificação que, de certa forma, veio nos dias de hoje substituir uma outra. Aquela que Pelotas teve num passado mais remoto, com a indústria do charque, ou seja, com a tradição do sal. Construiu-se nesta cidade, durante o século XIX, sobre a economia dos saladeiros e a força de mão de obra escrava, uma civilização em muitos aspectos singular, comparativamente ao resto da província. O lazer, justificado pela curta safra das charqueadas e uma grande movimentação de capitais, motivada pela alta cotação do charque nos mercados, trouxeram como resultado estilos de vida predominantemente urbanos. O culto às letras e às artes, e até mais do que isso, o requinte social, ficaram como marcas genéricas, como emblemas dessa civilização.
acabaram por atingir uma importância inestimável. Nesta sociedade, o comportamento educado, as boas maneiras, os hábitos e os costumes europeus, tendo por palco o interior dos sobrados, dos casarões suntuosos, por ocasião das festas, das comemorações, dos saraus, dos banquetes. E é aí que se insere o doce, embora não de início como protagonista, pois essa civilização se sustentava no suor do negro, na punição do escravo, na faca assassina, na degola do boi, no arroio tinto de sangue, no cheiro de carniça, nas mantas de carne sob o calor do sol. Era uma civilização do sal, mas que procurava atenuar seus rituais de castigo e de brutalidade, adocicando-se em cortesias. Era uma sociedade escravocrata, e por isso rude, e por isso cruel, mas que, para sobreviver internamente, procurava ser dócil consigo mesma. Enfim, era uma elite de emergentes, novos barões, novos bacharéis, que à maneira dos parentes lusitanos e dos senhores de engenho do Nordeste açucareiro, buscava adoçar corpo e espírito, neste Brasil de clima europeu. Se deliciavam com quindins, babas de moça, fatias de Braga, camafeus, trouxas de amêndoas, pastéis de Santa Clara. Como se vê por trás da fena doce, existe um rico contexto histórico, e os doces oferecidos no evento estão a surpreender os visitantes há mais de um século. Nós, pelotenses, temos isso claro, mas o restante do país ainda não. Por isso a importância de aprovarmos a matéria e inserir a fena doce no calendário turístico nacional. Em verdade, acreditamos que tal como Pelotas, existem muitas riquezas no território nacional subaproveitadas em termos turísticos. Percebemos isso quando os colegas aqui desta comissão trazem tantas riquezas de tantos estados do nosso país. E nós precisamos aproveitar este tema relevante, eu trago o exemplo da Fena Doce, para que essas maravilhas sejam conhecidas pelos brasileiros e pelos turistas também de fora do nosso país. Por isso, urge que o nosso calendário turístico exponha ao Brasil e ao mundo essas preciosidades. E é por isso que votamos pela aprovação do projeto de lei 1921 de 2022, a qual faço referência mais uma vez à minha colega, a deputada federal gaúcha, onde temos muitas divergências no tema nacional, no palco nacional, no cenário da política econômica, inclusive, mas aqui cabe o registro desta autora, da deputada Maria do Rosário, que coloca a Fena Doce, que inicia a 29ª edição agora, depois de amanhã, no dia 2 de junho, no calendário do turismo nacional. Então votamos, o meu parecer é favorável, cumprimentando a deputada Maria do Rosário, cumprimentando a todos os deputados federais do Rio Grande do Sul, e eu, como morador, como o único deputado federal de Pelotas, fico feliz de ser o relator e dar esse voto favorável, assim como o autor também, num projeto que valoriza, presidente, a doceira, que é aquela que coloca a mão na massa, literalmente, para produzir os doces que mantém viva essa nossa tradição em Pelotas, que é a capital nacional do doce. Obrigado. Gostaria de transmitir os parabéns ao deputado Daniel, primeiro pela belíssima relatoria dele. A argumentação, por si só, já convence a todos nós da importância da aprovação da matéria, inclusive trazendo aí argumentos aí da história da própria cidade de Pelotas, que é uma cidade muito querida desse Brasil. Claro que também a gente transmite os parabéns e reconhece aí a feliz iniciativa da deputada Maria do Rosário, mas que ainda foi mais fortalecida ainda pelos argumentos que Vossa Excelência trouxe no seu relatório, no parecer do seu relatório.